Felicidade, então, é gostar de viver. E quando a gente gosta de viver, nós encaramos a vida um pouquinho diferente. E a partir dessa visão, então, quero discutir algumas coisas com vocês. Primeiro, você sabe quem é você? Neurologicamente falando? Você é um ser composto de mais ou menos 86 bilhões de neurônios só no seu sistema nervoso central. Isso corresponde a mais ou menos o que a gente imagina que tem de estrelas na nossa constelação. Tem noção do que é isso? Esses neurônios não é simplesmente a quantidade em que eles existem, que habitam o nosso sistema nervoso, principalmente pensando no nosso cérebro, mas as conexões que eles fazem entre si. Os neurônios fazem entre si até 100 trilhões de conexões. Tem noção do que é isso? É muita coisa acontecendo dentro da nossa cabeça, para que nós nos tornemos os seres que somos, únicos, especiais, criados por Deus. E para o ser humano não há correspondência com nenhum outro animal. Com nenhum outro animal não, com nenhum animal. Entenderam a ideia? Alguns, bem, eu não vou entrar nesse detalhe, mas, por exemplo, a forma que o nosso córtex órbito-frontal se organiza, e por isso que ele recebe esse nome, aqui, ó, na parte mais frontal da nossa testa, não existe correspondente em nenhum animal, só que as pessoas não nos contam isso, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês entenderam? Eu tenho que ser ética em algumas coisas. Mas não existe correspondência. Somos únicos. E a partir desta forma que somos únicos, e o seu cérebro é tão especial, você consegue ler comigo o que está escrito aí? Não quero ficar na frente de ninguém. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e última letras estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isolada, mas o texto como um todo. Acho que cortou aqui na imagem. Você entendeu o que o seu cérebro é capaz de fazer? Você entendeu que às vezes você tem mais capacidade do que imagina, mas foi aceitando alguns conceitos que colocaram para você, algumas histórias que te contaram, e talvez da sua boca saiam algumas palavras como, por exemplo, eu não sou capaz, não é para mim, não fui feito para isso, isso é para quem nasceu em outra condição. Sem dúvida nenhuma, não quero ser leviana com esta afirmação, entende? Não quero ser leviano. O que eu estou querendo dizer para você é que existe uma capacidade colocada em nós por Deus, muito além daquela que talvez contaram para você. Muito além. Talvez as pessoas contaram para você que não é possível alcançar tal objetivo. Claro que alguns são mais distantes do que outros, mas o quanto nós persistimos vai fazer muita diferença. Eu lembro que há mais ou menos 1 ano, 2 atrás, eu estava num voo, nos Estados Unidos mesmo, um voo doméstico, e tinha um comercial passando na televisão, mas eu não sei se esse comercial chegou no Brasil. Se alguém viu, me conta. Era um comercial da BMW, e o comercial dizia assim, olha, falava de alguns recordes mundiais. Tal marca na natação era impensável, até que o atleta X alcançou aquela marca, quebrou um recorde, e na próxima competição, todos alcançaram pelo menos o mesmo recorde dele. E ele falou assim, algo é inatingível, o comercial falava assim, algo é inatingível, até que alguém consiga nos provar o contrário. Entenderam a ideia? Muitas vezes nós somos impactados pela mesmice, pela mediocridade no aspecto de viver na média, porque nós estamos acreditando em algumas histórias que contam pra gente. Eu sei que tem muitos meninos e meninas aqui que estão na fase de vestibular e de tomada de decisões importantes. Quem aqui está aí no 2º ano, no 3º do ensino médio? Temos alguém? Ou estão desesperados estudando em casa? Eu acho que estão lá em casa. Estão perdoados, eu sei o que é isso. Mas a gente fica assim, não, eu tenho que olhar que nota mais ou menos eu consigo alcançar no Enem, de acordo com a escola que eu estudo, porque aí eu vou escolher algum curso dentro dessa possibilidade.
Se você fizer isso, já está bom, pelo menos você não está desistindo. Mas será que se você, de fato, começasse a acreditar que é possível ir um pouquinho mais além, não seria possível alcançar esse objetivo? O que eu estou dizendo para você é algo que a gente vê muito nas neurociências. O seu cérebro acredita em tudo que você contar para ele. E se você já contar para ele que não é possível, ele vai encontrar estratégias para confirmar aquilo que você já acredita. Não estou falando dos exageros. Não, eu acredito que eu sou capaz de voar e vou começar a treinar e vou conseguir. Não estou falando disso. Estou falando daquilo que outras pessoas podem alcançar e que você também pode alcançar. Mas muitas vezes nós nos nivelamos por baixo e isso tem trazido para nós muitos prejuízos. Agora, isso é muito interessante. Eu gosto muito de pensar no que as neurociências dizem sobre o que a gente enxerga e sobre como nós estamos localizados no tempo. Você sabia que você acha que está vendo algo que está acontecendo agora, mas você não está vendo algo que está acontecendo agora? Deixa eu te explicar isso. O seu cérebro, o presente, ele é construído pelo passado e pelo futuro. Neurologicamente é isso. Vou dar um exemplo para vocês, do 0,2 segundo. Sabia que para alguns fenômenos, o seu cérebro te faz enxergar 0,2 segundo à frente? Acho que o problema está aqui, né, na microfonia. Então eu vou falar só com vocês, tá? Pode ser? Depois eu volto lá, tal, quando resolver aqui. Por exemplo, quando você vai atravessar a rua, você sabia que o seu cérebro adianta em até 0,2 segundo a posição do carro para que você não seja atropelado, para te dar uma maior folga para você atravessar a rua? Sabiam disso? Ele te cria a ilusão e ele aproxima o carro. Então o carro não está tão próximo quanto você imagina. Seja muito responsável com essa informação. Principalmente os motoristas. Tá? As mulheres já dão uma cutucada no marido e falam assim: a gente vai conversar sobre isso quando chegar em casa. Por exemplo, alguns movimentos, se eles forem muito importantes, por exemplo, se eu fizer esse movimento aqui e for muito importante para o seu cérebro, ele vai completar o meu movimento antes de eu terminar, para você enxergar. Além disso, em alguns momentos, e é para a maioria agora dessa vivência do tempo, nós estamos enxergando algo que aconteceu no passado. Não é em tempo real. Sabia que o som e a visão, a gente está vendo tudo do passado? O que vocês estão escutando, eu falei pelo menos 1/10 de segundo atrás, nesse tempo, no passado. Mas não é para angustiar não, é para libertar tudo. Eu tenho sempre essa intenção de facilitar a vida das pessoas. Então, por exemplo, é uma questão muito simples. Quando eu estou falando aqui, tá? Eu estou conversando com vocês. Tem 2 aspectos, pelo menos, que vocês precisam prestar atenção, receber esse estímulo e decodificar, para que faça sentido eu estar aqui falando para vocês. Um deles é a visão. Tem gente que está tonto de tanto que eu vou para lá e para cá. Não tomou o remedinho de labirintite, né? Aí está aí sofrendo. Por exemplo, tem o meu movimento, tá? O que eu estou falando, até mesmo o movimento dos meus lábios. Mas tem o som que chega para vocês. Nós estamos lidando com 2 estímulos que têm velocidades diferentes no espaço. A imagem chega para a gente no campo visual 1/10 de segundo antes do som. Porque eles estão seguindo velocidades diferentes, tá? O som está seguindo velocidade da luz. Tem toda essa história. Não vou complicar. Então, como faz para que o movimento da minha boca coincida com o som que está chegando no ouvido de vocês? Porque vocês já assistiram um filme, alguma coisa, que a pessoa está falando e o áudio está atrasado? Tem coisa mais angustiante na vida do que aquilo? Não dá vontade de estapear quem editou o negócio? Só estou aflorando. Não dá vontade? E por que isso não acontece quando alguém está falando conosco, assim, um ser humano falando? Porque quando a imagem chega na região do córtex, que vai fazer toda a decodificação dessa imagem, para que você entenda o que está fazendo,
o seu cérebro atrasa 1/10 de segundo essa decodificação, a apreensão da imagem, esperando o som chegar. Deus merece um aplauso ou não merece, gente? A hora que o som chega no córtex auditivo, em todas as estruturas que ele precisa chegar, a imagem é liberada. Olha que coisa incrível. É tanto que mesmo esses vídeos, tudo que nós assistimos, se houver um atraso do áudio em relação à imagem, esse atraso, se for até de 1/10 de segundo, o nosso cérebro vai entender como se a imagem estivesse chegando junto com o som. Porque ele consegue fazer isso. Ele consegue organizar isso muito bem. Se passar disso, tem um problema. Ok? Vamos lá. Tem outra coisa que é muito interessante sobre o nosso cérebro. Para quem é assim... Desculpa, querida, mas eu vou ter que te usar, doutora Cibele. Na nossa época de faculdade... Já somos íntimas, né? Já faz algumas horas que a gente se conhece. Mulher é assim, os homens não entendem como a gente é íntima no único bate-papo, né? E chama de amiga, querida, troca receita, faz tudo. Você, quando ainda fazia medicina, não sei como era, mas, por exemplo, a gente não escutava uma informação que todos vocês escutaram, tá? Que quando a gente perde neurônio, a gente não recupera mais. Lembra que a gente tinha maior medo de perder neurônio? Porque se a gente perdia neurônio, a gente recuperava mais. A gente até brincava com um amigo da faculdade assim... Cuidado para não perder o teco, para o Tico não ficar sozinho, né? Quando a gente falava isso para o namorado que tinha terminado com a gente o namoro. Mas, essa imagem primeira, essa primeira aí, ó, que vai aparecer para vocês, ela veio para mostrar algo diferente. Não essa imagem, mas a ideia que está envolvida nela. Isso é uma imagem de hipocampo, é muito óbvio isso, né? É um corte sagital de hipocampo, gente, olha o corno de Anon ali. Tudo bem? É um corte de hipocampo. Depois de ter sido feito um experimento. E sabe esse verde fluorescente que vocês estão vendo? É isso que nos encanta na imagem. Ó, eu não tenho um apontador para essa tela, né? Não. Ó, vocês estão vendo a ramificação verdinha, não estão? Na pontinha da ramificação verdinha não tem uma bolinha branca? Estão enxergando? Né? Aqui, ó. Eu vou pagar mico porque eu não alcanço. Aqui, ó. Para quem não viu. Uma vez uma moça falou assim, olha, doutora, eu já sabia que você era baixo, mas anã eu não tinha nem noção. E aí, sabe o que é isso, gente? Brotamento de novos neurônios. Em hipocampo, estrutura envolvida com memória, com emoção. Nós achávamos que não era possível o surgimento de novos neurônios, principalmente num cérebro adulto, ou num cérebro já impactado com Alzheimer, por exemplo. Que a gente sabe que no Alzheimer a gente tem uma perda neuronal de hipocampo muito significativa. Por isso que a pessoa tem problemas, começa a ter problemas com memórias, por exemplo. Mas foi possível ver brotamento, ou seja, a neurogênese em hipocampo. A gente consegue ver em corpo caloso, em outras estruturas que são importantes. Corpo caloso, eu falei corpo caloso, mas no cerebelo, aqui ó, na base, no tronco encefálico. Algo que parecia que não era possível, nós vimos que é possível acontecer. Posso te fazer um convite? Acredite no impossível que Deus pode fazer na sua vida. Coisas que nós imaginávamos que seriam impossíveis de acontecer. Estudos hoje, para aqueles que não acompanham as neurociências porque não tem necessidade de acompanhar, hoje nós já conseguimos ver o início de uma reversão de tetraplegia a partir de estimulação cerebral. Um cérebro saudável de alguém que anda, claro, estou resumindo, é muito complexo tudo isso. Estou resumindo porque o tempo não permite explicar. Mas a comunicação entre dois cérebros com uma interface de máquina, a máquina sendo quem faz um cérebro conversar com o outro,
O cérebro do tetraplégico, que nem sabe que para algumas atividades, como se fossem jogos no computador, eu mesmo na movimentação de uma prótese, por falta de um membro, por falta do movimento no membro, ele tem que fazer alguns exercícios de movimentar uma prótese que faz com que aquele membro que não movimenta mais movimentar, entenderam isso? Às vezes a gente tenta exemplificar, simplificando, e só piora. E aí, por exemplo, ele tem que fazer todo um exercício cerebral para isso, e para ele é difícil porque aquele membro não funciona mais, entenderam? As conexões começaram a perder já, e muitas já perderam mesmo. Mas existe uma outra pessoa interferindo no exercício dele, pode estar do outro lado do mundo, ajudando com o pensamento, mas tudo ligado em máquina, tá, gente? Não é aquela coisa assim, pensei, ele evitou. Não. Não, é o cérebro, tudo conectadinho, tá? Um monte de eletrodo, para o que você pensa, gerar uma ação externa, tá? Só dele receber essa ajuda do outro, aquele membro que estava esquecido neurologicamente pode começar a voltar a funcionar. Nós temos casos já de mulheres tetraplégicas que geraram um filho e que já estão dando seus primeiros passos depois de mais de 20 anos tetraplégicas. Deus é bom ou não é? Deus, ele é o Deus do impossível ou não é? Mas alguém teve que acreditar um dia, e quem começa esses estudos foi o Dr. Miguel Nicoleles, que era da Unifesp, da USP e tal, e hoje ele é da Universidade de Duke, que um dia deu de doido e começou a fazer isso. Às vezes a gente precisa dar uma de doido na vida, sabe? Deus te prometeu, não siga as probabilidades. Dentro da ética que você sabe, que você tem que fazer as coisas, sem prejudicar as pessoas, não se prenda às probabilidades, porque o nosso Deus é extraordinário. E a gente vê em tudo que Ele faz, tudo que a gente já descobriu sobre o cérebro, todas as intervenções que já são possíveis para reverter muitos quadros, ainda, para nós neurocientistas, temos a certeza absoluta que estamos começando a arranhar o entendimento sobre o sistema nervoso central. Existe um universo para ser descoberto. Quero trazer outras... Aí eu quero concluir essa parte dizendo para você que o otimismo só é positivo se for seguido de comportamento positivo. O pensamento por si só não muda a situação. Já viu gente parar na frente do espelho e falar assim: hoje é o meu dia, hoje tudo vai mudar, vou conseguir o emprego dos meus sonhos, e volto para a cama dormir. Ao menos que conquistar o sonho seja provar colchões, né? Ver se as molas e tal. Para de achar que isso de pensar as coisas mudam. É o início, né? Porque se você não começar a pensar, o pensamento vai influenciar o nosso comportamento, sem dúvida nenhuma. Mas pensamento positivo por si só, a gente não muda nenhuma situação. É 1, 2, 3, levanta, vai fazer, que faz toda a diferença na nossa vida. Um dia um menino me falou assim, que era do meu convívio mesmo, cresceu comigo, e falou assim: ai, Rô, compra tal coisa para mim, era uma coisa bem cara, porque você teve sorte na vida e eu não tive. Ah, para que ele falou isso para mim? Sorte dele que era íntimo. Eu falei assim: querido, indiscutivelmente a mão de Deus operou na minha história. Eu não tenho dúvidas disso, dos milagres que Ele fez. Mas o que você fez pelos milagres na sua vida? O que você fez para falar para Deus que você usaria tudo que Ele colocasse em suas mãos em forma de serviço? Eu falei assim: se não fez ainda, existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Quantas vezes você levantou de madrugada para estudar? Você deixou de namorar para se dedicar ao vestibular? Não estou dando indireta nenhuma. Mas os pais vão me dar um dinheirinho na saída. Quer passar no vestibular super concorrido, né? E bem no Enem, porque vocês são o Enem agora, né? No meu época era o vestibular que a gente preenchia na mão e entregava no posto, né? De inscrição, que vocês não têm noção do que é isso. Mas não está disposto não, sabe, pastor? Está disposto não. Não, eu quero tirar uma nota no Enem, mas não está disposto não, pegar o caderninho e estudar não. Quer passar no Enem, mas nunca leu Machado de Assis.
Vive dos resuminhos das aulinhas no YouTube. Começou o desabafo. Né? Vai para a faculdade, que é uma carreira brilhante, mas vive das baladas da faculdade. Não estou falando que uma coisa tem que anular a outra, mas vocês estão entendendo? Para de dar trabalho para Deus. Para de olhar para Ele e falar assim: Senhor, eu aqui de novo te pedindo misericórdia para a prova que eu não estudei. Cresce um pouquinho. Encara a vida, que ela não é tão simples assim. Leva a sério a vida. Meninas, fala, não, vamos voltar para cá. O menino tá falando, vamos ficar, vamos casar, meu crush e tal. Até o sorvete que ele dá para você é com o dinheiro do pai dele. Presta atenção. E olha que é o sorvete, pensa quando você pedir um sapato. Mas vamos voltar para cá, para a seriedade do negócio. Mas é sério. O povo quer vida de adulto, mas não quer pagar o preço não.